E se desse para a gente ler uma montanha como se fosse um livro? É exatamente isso que vamos fazer aqui. Nós vamos decodificar o relevo do nosso planeta, sabe? Transformar aquelas linhas que parecem super complexas em paisagens 3D que qualquer pessoa pode entender. Já parou para pensar nisso? Essa pergunta parece simples, mas na verdade é o maior desafio da cartografia. O nosso mundo tem altura, tem profundidade, tem textura. Mas o mapa? Bom, o mapa é plano. Como é que um consegue representar o outro de um jeito fiel? Olha só, a imensidão e toda a variação do relevo da Terra estão aí. Mas a ferramenta que a gente tem para representar tudo isso é uma superfície 2D. É um verdadeiro quebra-cabeça que deixou os geógrafos intrigados por séculos. Para desvendar essa questão, a gente vai seguir um roteiro. Primeiro, vamos entender o problema do mapa plano. Depois, a gente descobre o segredo das curvas de nível, aprende a ler o terreno, aplica isso numa situação real e, por fim, ver como um mapa pode voltar a ser uma montanha. Bom, a primeira etapa é entender bem a fundo essa dificuldade. Como é que a gente representa altitudes diferentes numa superfície que não tem altura nenhuma? E a solução para isso é o mapa topográfico. Mas não é um mapa qualquer não. Ele é uma ferramenta super especializada, feita com um propósito muito específico. Traduzir a tridimensionalidade da paisagem para uma linguagem visual que a gente consiga ler em 2 dimensões. Agora, vamos ao coração da técnica. O segredo por trás de todo o mapa topográfico é um conceito chamado curva de nível. Vamos começar com um exercício de imaginação. Pensa numa formação de relevo de verdade, com todas as suas subidas, descidas e picos. A analogia aqui é genial. Imagina que essa montanha é atravessada por umas lâminas gigantes, todas perfeitamente niveladas e com a mesma distância entre elas. Digamos, a cada 100 metros de altura. Cada lâmina corta a montanha num nível diferente. E aqui vem o pulo do gato. A linha onde cada uma dessas lâminas imaginárias encosta na montanha é traçada. Depois, essa linha é como se fosse carimbada lá embaixo, direto na folha de papel. O resultado? Um monte de contornos que representam as fatias da montanha. E cada um desses contornos tem um nome. É uma curva de nível. A definição é simples, mas é muito poderosa. Se uma pessoa caminhar seguindo uma dessas linhas lá no terreno de verdade, ela não vai subir nem descer nenhum centímetro. Vai ficar o tempo todo na mesma altitude. Ok, agora que a gente já sabe o que são as curvas de nível, o próximo passo é aprender a interpretar o que elas estão dizendo para a gente. Elas formam uma verdadeira linguagem visual. E a regra mais importante dessa linguagem tem a ver com espaçamento. É simples, olha só. Quando as linhas estão bem juntinhas, bem próximas umas das outras, significa que a altitude está mudando muito rápido numa distância curta. Ou seja, é uma pirambeira, um lugar bem íngreme. Agora, se as linhas estão bem afastadas, a mudança de altitude é bem devagar, o terreno é suave, quase plano. O segredo todo está no espaçamento. A diferença é gritante, né? À esquerda, as linhas estão espremidas, indicando um paredão, uma subida daquelas. Já à direita, as linhas estão mais relaxadas, bem espaçadas, mostrando uma caminhada tranquila por um lugar mais plano ou uma colina bem suave. E aí, diferentes padrões de linhas se traduzem em perfis de relevo bem específicos. Círculos, um dentro do outro, formam um pico. Formas ovais mais esticadas podem representar uma cordilheira. Com a prática, fica fácil visualizar a paisagem 3D só de olhar para as linhas no papel. Vamos aplicar isso num lugar real, o mapa da Urca, lá no Rio. Repara nos contornos bem fechados e próximos que formam o Morro da Urca e o Morro Cara de Cão. As linhas mostram direitinho o quão íngremes são as encostas deles até chegar nas áreas mais planas, como a Praia da Urca e a Enseada de Botafogo. Saber ler um mapa desses não é só um exercício acadêmico, não. Tem um monte de aplicações práticas, desde planejamento de cidades e agricultura até engenharia e, claro, para quem faz trilha. Vamos ver um exemplo prático. Imagina que precisam construir uma nova rodovia para caminhões pesados nessa região. E aí surgem 2 opções de trajeto no mapa, o traçado A e o traçado B. A pergunta é, qual rota seria a mais inteligente, a mais segura e a mais eficiente? Olhando para as curvas de nível, a resposta fica bem clara. Qual seria a escolha certa? O traçado A corta as curvas de nível quase em linha reta. Isso quer dizer que a estrada ia ter que subir e descer umas encostas super íngremes, o que, para caminhão, é péssimo. Já o traçado B, ele contorna as elevações, seguindo quase paralelo às curvas de nível. A inclinação fica muito mais suave, o que faz dele a escolha óbvia da engenharia.
Para fechar o ciclo e entender de vez, vamos fazer o caminho contrário. Vamos pegar o mapa plano e usar ele para reconstruir fisicamente a paisagem tridimensional que ele representa. O processo é até bem direto, sabe? Cada curva de nível é desenhada numa folha de algum material. Pode ser papelão, isopor. Depois, cada forma dessas é recortada. E por fim, é só empilhar as camadas na ordem certa, das mais baixas para as mais altas. É exatamente isso aqui. O mapa topográfico de uma colina à esquerda é desmontado nas suas camadas à direita. Cada peça representa uma fatia de altitude da paisagem. E quando a gente empilha todas as camadas recortadas, a mágica acontece. A colina 3D surge do mapa 2D. Essa é a prova física de que aquelas linhas no papel não são só desenhos abstratos, elas são um código super preciso para a forma do nosso mundo. Então, da próxima vez que um mapa topográfico aparecer na frente, não serão vistas apenas linhas. Será uma paisagem inteira esperando para ser explorada. Uma história sobre montanhas e vales. A questão que fica é, com essa nova forma de ver o mundo, que novas aventuras ou que novos entendimentos sobre o nosso planeta nos aguardam?